sou Igor Patrick, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E nós estamos aqui nas ruas de Teresina, porque nós vamos falar sobre uma sequência. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Beleza! Nós vamos falar uma sequência de casos ufológicos, que pode-se dizer que são os principais casos ufológicos do Brasil. Se você gostou da ideia, já desce aí, deixa seu like e vamos pro vídeo. Galera, é o seguinte, nós vamos seguir em uma sequência de vídeos aqui no canal falando sobre casos importantes. E nós vamos falar sobre o caso Operação Prato, caso Roosevelt, o caso lá de Varginha, né? A Noite dos OVNIs conhecida. Então esses principais casos nós vamos debater o assunto aqui logo após tantos anos, tantos grupos, tantos órgãos, tantas pessoas envolvidas nesses casos, e nós vamos falar sobre o que aconteceu exatamente logo após aí 10, 20, 30 anos desses casos, os mais conhecidos, né, da ufologia. E para poder deixar vocês bem à vontade, vocês podem comentar aí, deixar o seu comentário, fazer algumas perguntas que, conforme as perguntas que vocês estiverem fazendo, no próximo vídeo a gente vai trazendo aí as respostas e dando as informações. A gente vai fazendo aí um bate-papo durante os vídeos aí da sequência, tá bom? Então nós vamos falar sobre esses casos principais. Neste vídeo eu vou falar somente os principais temas, né, as informações que a gente vai passar nos próximos vídeos, para que vocês possam ir se familiarizando aí sobre esses casos impressionantes que aconteceu aqui no Brasil. Primeiramente, o caso Operação Prato, né, que foi um caso que aconteceu em 1977. Na realidade eu nem era nascido, né, nesse período, e foi nos 4 últimos meses durante esse período. E assim, a gente vai trazer esses vídeos, essas operações, né, esses casos importantes que aconteceram aqui no Brasil, e nós vamos ilustrar, vamos trazer alguns vídeos que vai, né, trazer mais detalhes com relação a esses eventos que aconteceram durante esse período. Então a gente vai estar trazendo ilustrações, alguns vídeos explicando exatamente como foi que aconteceu. E o caso Operação Prato, para mim, ele foi um dos casos mais impressionantes da história. Para mim, né? Eu vou falar sobre a minha perspectiva, né? Sobre a minha perspectiva desses casos. E a Operação Prato foi incrível. Ela foi dirigida pelo comandante Irangê Bolivar Soares de Nogueira de Holanda Lima. Esse é o nome do coronel que na época ele era capitão, e logo ele se tornou coronel, e ele foi designado a pesquisar aparições de objetos não identificados, porque na realidade os jornalistas da época, das cidades próximas, de tantos casos que aconteciam, de pessoas que eram atacadas pelo chamado chupa-chupa. É um fenômeno que ficou bastante conhecido durante o período, e muita gente, os ribeirinhos de algumas cidades, e a cidade foi lá em Colares, certo? Cidade de Colares é uma ilha, né, do Pará, e essa cidade foi bastante conhecida sobre esses eventos. Então, esses jornalistas, eles recebiam essas informações sobre esses casos, porque as pessoas já estavam cansadas de tanto ataques que estava acontecendo durante esse período. Então, começou através das notícias, e assim foi designada uma equipe da aeronáutica, e essa equipe ela foi até o local, e constatando realmente o fato, eles designaram a equipe comandada pelo na época capitão Holanda, onde eles realizaram aí durante os 4 últimos meses durante aquele período para fazer uma investigação maior, né? Eles montaram uma equipe de mais de 60 pessoas da aeronáutica, entre capitães, sargentos, soldados, e muitos deles já estavam armados na época, também câmeras, foram feitas imagens, foram feitos mais de 48 horas de gravações desses objetos que estavam aparecendo nesse período. E para mim, esse caso, Operação Prato, é o caso mais bem documentado, mais bem falado, mais pesquisado da história do Brasil, por conta que, na realidade, o primeiro comando aeroespacial, o COMAR, ele
designou essa equipe e essa equipe fez um relatório, e esse relatório hoje ele está disponível até na internet. Se você entrar no site da revista UFO, www.ufo.com.br, você vai ter lá o acesso a esses documentos, porque na realidade o Brasil faz parte de os países que fazem acobertamento ufológico, né, do mundo, infelizmente, né? Mas eles fizeram essa abertura desses documentos durante o período, porque os ufólogos estavam pressionando bastante durante esse período, por conta que eles precisavam uma resposta das Forças Armadas com relação a esses fenômenos, porque assim, não parou somente lá em Colares. Houve aparições, pilotos estavam documentando sobre aparições, então toda vez que um piloto ele faz na sua rota, acontece de ter esse tipo de fenômeno, acontece que o Comar ele entra em contato com a aeronave e a partir dali ela é totalmente comandada por militares, então fica um voo sobre toda a supervisão fica sendo feita não pela as cabines de controle, né, dos aeroportos, mas e sim pelo comando da aeronáutica. Então não parou durante esse período, até hoje acontece, e eles tiveram que dar uma resposta à população, eles tiveram que dar uma resposta a toda a imprensa, então foi relatado, foram repassados aí esses documentos oficiais da aeronáutica sobre o caso Operação Prato. Operação Prato porque não era um nome, é um nome sugestivo, mas na realidade ficaria óbvio demais se colocasse Operação Disco Voador. Então eles colocaram Operação Prato, até de uma certa forma esconder exatamente o título dessa operação, ok? Então essa foi a Operação Prato, onde houve outros casos, que como eu havia falado no início do vídeo, a gente vai comentar também, mas todos esses vídeos vão ser trazidos aí, documentários, vai ser tudo falado de uma forma mais detalhada, para que vocês possam ter a conclusão de como realmente aconteceu esses casos no Brasil. E o interessante é o seguinte: muitos grupos de ufologia, de uma certa forma, eles passam informações de acordo com o que eles leem, ou do que aconteceu por alta, ou porque soube lendo algum artigo, a nossa pesquisa, ou até mesmo a pesquisa de um grupo de ufologia que realmente deve tratar o assunto sério, principalmente sobre esses casos, esses fenômenos mais importantes, elas devem ser muito bem estudadas, muito bem analisadas, para que possam passar informações mais práticas e mais plausíveis para a população. É um critério bem complicado você trabalhar com essa área de ufologia, principalmente por conta disso, por conta que é um assunto muito desacreditado, então a gente praticamente meio que pisa entre ovos aí para poder falar sobre esse assunto. Já não é um assunto tão acreditado, infelizmente não é, mas os grupos de ufologia sério utilizam do termo da ufologia científica com instrumentos da ciência para estudar esses casos, que é o nosso caso, o caso da UPUP. Inclusive você pode estar vendo aí o endereço www.upup.com.br e você pode consultar todos os nossos casos. A gente está trazendo essas informações sobre casos importantes porque são os principais casos que praticamente todos os grupos devem conhecer, devem passar informações sobre esse fenômeno. Então, dessa maneira é uma forma que a gente tem para poder passar informações mais práticas para vocês, tá bom? Então, gente, outros casos aconteceram e a gente, como eu falei no vídeo, a gente vai trazer essas informações sobre esses fenômenos que aconteceram no Brasil, e os principais casos são esses: o caso Operação Prato, o caso Varginha, a noite oficial dos OVNIs. Então a gente vai trazer todos esses casos aí, segundo a perspectiva da UPUP, tá bom? Sobre nossos casos, quer dizer, sobre o nosso grupo, para que você possa conhecer mais detalhes sobre esses casos importantes, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria trazer. Esse vídeo só foi um vídeo introdutório para que você possa conhecer o que é que vem por aí no nosso canal. E se você já gostou da ideia, me segue lá também, lá no Instagram, @patrick.igor, e também me segue aí também
nas outras redes sociais e também se inscreve no canal, clica naquele sininho para você sempre ser notificado dos novos vídeos que vai acontecer, novos casos, tem entrevistas novas que a gente vai fazer, vai trazer aqui novidades no canal sobre o nosso grupo. E lembrando novamente, www.upup.com.br, todas as notícias de casos pesquisados durante esse período de 15 anos. Agora em novembro, no dia 2, fazemos 16 anos de UPUP, né? Muita história para contar. Então a gente vai trazer tudo isso aqui no nosso canal. Então se inscreve aí, deixa seu comentário. Pode falar mal, pode falar bem, falar mal, o que você quiser. Fique à vontade. E a gente vai estar aqui para responder e compartilhar toda essa ufologia que está precisando aí, está com anemia, precisando que a gente possa passar essas informações para todo mundo, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!